Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Era uma noite típica na casa de Mark, do tipo sobre a qual ele mal pensava. Ele estava deitado no sofá da sala, embalado pelo som baixo de um filme que já tinha visto antes. Era o seu ritual de terça-feira, um momento de relaxamento, enquanto Lisa, sua esposa, estava fora. Desde que ela começou as aulas de espanhol, essas noites se tornaram ainda mais silenciosas e de certa forma, ele até apreciava aquele espaço para si mesmo. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. O telefone tocou, cortando o som reconfortante da TV. Mark franziu a testa, um pouco surpreso. Não era comum receber ligações àquela hora. Ao pegar o celular, ele viu o nome de Ethan na tela. Ethan era seu amigo de longa data, o tipo de cara que sempre tinha uma história engraçada ou uma piada pronta. Mark atendeu em um tom descontraído, esperando algo leve para quebrar a monotonia. Mark, a voz de Ethan soou diferente. Não era seu tom animado de sempre, mas estava carregada de hesitação. Mark sentiu imediatamente que algo estava errado. Ei, Ethan, e aí? Está tudo bem? Perguntou ele sentando-se no sofá. Seguiu-se um silêncio desconfortável. Cara, eu não sei como dizer isso. É estranho, mas acho que vializa. Estou num lugar e, bem, não é um lugar onde você esperaria encontrá-la. Ethan fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Mark sentiu um nó no estômago. Do que você está falando? Que lugar é esse? Mark, estou numa casa de swing. A frase veio rápida e direta, como se dizê-la de uma vez fosse menos doloroso. E eu juro que vializa aqui. Ela está com dois caras, rindo, flertando. O mundo de Mark pareceu congelar por um instante. Ele piscou, confuso, tentando processar as palavras. Não fazia sentido. Lisa, sua esposa, há quase 10 anos, não poderia estar naquele lugar. Ela estava na aula, como sempre. Ele tentou responder, mas as palavras não saíam. Mark, cara, eu sei que é horrível ouvir isso, mas achei que você deveria saber. Eu não poderia fingir que não vi. Ethan parecia genuinamente desconfortável. O peso da revelação era evidente em sua voz. Mark levantou-se do sofá, andando de um lado para o outro na sala. Sua mente era um turbilhão de emoções. Raiva, dúvida, medo. Parte dele queria desligar e esquecer. Afinal, era impossível. Ou não. Mas a outra parte sabia que Ethan não era o tipo de pessoa que inventaria algo assim. E se fosse verdade? Ele precisava saber. Você tem certeza? A voz de Mark era quase um sussurro, como se falar mais alto tornasse tudo mais real. Infelizmente, sim, eu vi o rosto dela. Não teria ligado se não tivesse certeza. Ethan parecia quase tão abalado quanto ele. Mark engoliu em seco, o coração batendo descontroladamente. Ele precisava ver por si mesmo. Não importava o quanto temesse o que poderia encontrar. Pegou as chaves do carro e saiu de casa, deixando para trás a normalidade daquela noite. O trajeto até o endereço que Ethan havia passado pareceu interminável, embora fossem apenas 20 minutos de carro. A mente de Mark estava em uma batalha constante entre a lógica e a emoção. Uma parte dele ainda queria acreditar que tudo era um engano, que Ethan havia confundido Lisa com outra pessoa. Afinal, como poderia? Lisa não era esse tipo de pessoa. Ou será que ele nunca a conheceu de verdade? Essas dúvidas corroíam sua sanidade. Ele estacionou em frente ao local e permaneceu dentro do carro por alguns segundos, os dedos apertando o volante com força. O prédio à sua frente era discreto, quase anônimo, mas havia um fluxo de pessoas entrando e saindo. Algumas riam de forma casual, outras se moviam como se carregassem segredos pesados. Mark desviou o olhar para não encarar ninguém diretamente. Respirou fundo, tentando se convencer de que talvez fosse tudo apenas uma grande coincidência, um pesadelo, do qual logo esqueceria. Quando finalmente
criou coragem para sair do carro. O ar frio da noite o atingiu, mas não fez nada para acalmar o calor que subia por seu corpo. Ethan o esperava perto da entrada, com uma expressão tensa, incomum para seu amigo. Ao vê-lo, Ethan fez um leve aceno de cabeça, mas evitou o contato visual por um longo tempo. Ela ainda está aqui? Mark perguntou diretamente, a voz um pouco mais firme do que esperava. Sim, mas, cara, você tem certeza disso? Quer mesmo entrar? Ethan parecia desconfortável, talvez arrependido de ter feito a ligação, mas sabia que não havia mais volta. Mark apenas assentiu em confirmação. Entrar naquele lugar foi como cruzar uma barreira invisível. O ambiente era iluminado por luzes suaves, com música baixa e risadas vindo de todos os cantos. As pessoas se moviam com uma confiança que contrastava com a insegurança que Mark sentia. O cheiro de perfume, misturado com algo inebriante, o deixou ainda mais tenso. Ele seguiu Ethan, que parecia conhecer o caminho, desviando de pessoas e olhares curiosos. Então, Ethan parou, olhando em direção a uma área mais reservada. É ali, disse ele, apontando discretamente. Mark seguiu o dedo do amigo, e, quando seus olhos se ajustaram ao que viam, sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Lisa estava lá, sentada em um sofá de couro escuro, com dois homens ao seu lado. Ela parecia relaxada, o sorriso em seu rosto, a risada que ecoava suavemente enquanto ela tocava o braço de um dos homens, era uma imagem que ele jamais conseguiria apagar da mente. Por um momento, ele congelou. Seu corpo parecia incapaz de se mover e os pensamentos vinham em ondas caóticas. Ele tentou encontrar uma explicação racional, mas nada fazia sentido. Era como assistir a um filme de terror, exceto que ele era o personagem principal. A traição não estava apenas nos atos de Lisa, mas na naturalidade com que ela parecia vivê-los. E então, algo dentro dele se rompeu. A paralisia deu lugar a um impulso quase automático de confrontá-la. Ele deu o primeiro passo, com os olhos fixos nela, e a distância entre eles começou a diminuir, cada passo carregado de dor, raiva e, acima de tudo, incredulidade. Mark avançou, cada passo pesado, como se o chão o puxasse para baixo. Ele não ouvia nada além do próprio coração martelando em seus ouvidos. Quando finalmente estava perto o suficiente, parou em frente ao sofá, onde Lisa ria despreocupadamente. Vê-la tão à vontade naquele ambiente com aqueles homens foi um golpe que ele não estava preparado para receber. Lisa? Sua voz saiu trêmula, quase como um sussurro, mas alta o suficiente para cortar o ruído ao redor. Ela virou o rosto lentamente e seus olhos encontraram os dele. Por um momento, ele viu algo que parecia choque, mas que foi rapidamente substituído por uma expressão fria, como se ela estivesse calculando o que dizer. Mark, o que você está fazendo aqui? Perguntou ela, mas sua voz não soava como a de alguém pego de surpresa. Havia um toque de desafio em seu tom, como se quisesse virar a situação antes que ele pudesse reagir. Os dois homens ao lado dela ficaram tensos, trocando olhares rápidos. Um deles, mais jovem, tentou intervir. Cara, acho que você está no lugar errado. Vamos conversar com calma. Mas Mark o ignorou completamente. Eu perguntei o que está acontecendo aqui. Desta vez, sua voz foi mais firme, quase cortante. Ele olhou diretamente para Lisa, buscando uma explicação, algo que tornasse tudo aquilo menos absurdo. Mas ela apenas suspirou, ajeitando a postura, como se fosse forçada a lidar com algo inconveniente. Mark, não faça uma cena. Eu estava apenas me divertindo. Algo que claramente você nunca entendeu. Suas palavras foram ditas com uma calma quase cruel, e ele sentiu como se cada sílaba fosse uma facada em sua dignidade. Por um momento,
Ele ficou sem palavras, tentando processar o que ela acabara de dizer. Se divertindo? É assim que você chama atrair sua família, sua casa. Diversão? Sua voz estava cheia de dor, mas também de algo novo, uma raiva crescente. Lisa revirou os olhos, como se estivesse cansada da conversa antes mesmo de começar. Você nunca entenderia. É por isso que eu nunca te contei nada. O ambiente ao redor deles pareceu desaparecer. Mark não se importava com os olhares curiosos das pessoas ao redor, ou com os sussurros que inevitavelmente começaram. Ele olhou para Lisa mais uma vez, tentando encontrar qualquer faísca da mulher com quem havia compartilhado quase uma década, mas a mulher parada à sua frente era uma estranha. Sem dizer mais nada, ele se virou. O nó em sua garganta era quase insuportável, mas ele se recusou a chorar ali, na frente de todos. Saiu daquele lugar a cada passo mais rápido que o anterior, até finalmente alcançar a saída. O ar da noite o atingiu como um soco no rosto, mas, ao mesmo tempo, pareceu trazer um pouco de alívio. Ele respirou fundo, tentando acalmar o caos dentro de si. Sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Mark dirigiu de volta para casa quase no piloto automático, como se o carro soubesse o caminho sozinho. Suas mãos agarravam o volante com força, e sua mente era um redemoinho de pensamentos desconexos. As palavras de Lisa, "eu estava apenas me divertindo", continuavam ecoando em sua cabeça, cada repetição intensificando o peso em seu peito. Ele chegou em casa e ficou no carro por vários minutos, olhando para a porta como se fosse um obstáculo o intransponível. Afinal, sabia que cruzá-la significaria enfrentar a realidade de uma vez por todas. Quando finalmente entrou, a casa parecia diferente, embora tudo estivesse exatamente onde deveria estar. O silêncio, antes reconfortante, agora parecia sufocante. Ele se jogou no sofá, o mesmo em que assistia a um filme algumas horas antes, e ficou encarando o vazio. A ideia de esperar por Lisa até que ela voltasse o consumia, mas ele sabia que precisava entender o que estava realmente acontecendo. Precisava ouvir dela. As horas passaram lentamente. Cada som da rua fazia Mark levantar a cabeça, apenas para perceber que não era ela. Finalmente, por volta da meia-noite, o som de uma chave girando na fechadura fez seu coração acelerar. A porta se abriu e Lisa entrou, seus passos ecoando pela sala. Ao vê-lo ali sentado, sua expressão não foi de surpresa, mas algo próximo à irritação, como se já soubesse que seria confrontada. "Então, você decidiu me esperar?", disse ela, largando a bolsa sobre a mesa e cruzando os braços. Seu tom era frio, quase desdenhoso. Mark respirou fundo, tentando controlar a raiva e a dor que transbordavam dentro dele. "Você sabia que isso ia acontecer, não é? Que eu ia descobrir? É por isso que parece tão calma agora", disse ele, a voz mais firme do que esperava. Lisa suspirou, como se estivesse lidando com algo tedioso. "Eu sabia que você descobriria um dia, sim. Mas, sinceramente, não achei que seria assim. Com o Ethan te ligando, que clichê. A forma como ela falou, como se a traição fosse apenas um detalhe, fez algo dentro de Mark se quebrar completamente. Então, há quanto tempo isso está acontecendo? Desde quando você achou que era normal sair para se divertir assim?" Ele enfatizou a última palavra com sarcasmo. Ela não hesitou. "Meses. E honestamente, Mark, eu não vejo isso como traição. Eu precisava de algo que você não estava me dando." Ele sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Algo que eu não estava te dando? Eu te dei uma casa, estabilidade, um casamento de quase 10 anos. E ainda assim, não foi o suficiente para você?" Lisa riu, mas sem humor. "Você acha que dar coisas é o suficiente? Nosso casamento morreu há muito tempo, Mark. Eu só não te disse porque, bem, porque achei que você não entenderia."
O queixo de Mark caiu, mas não de surpresa. Ele percebeu que, no fundo, talvez soubesse que algo estava errado, mas nunca quis encarar a verdade. Ainda assim, ouvi-la admitir com tanta indiferença foi como reviver o momento em que a viu na boate. Foi brutal. Então é isso? Você simplesmente decidiu viver essa vida dupla e acha que está tudo bem? Ele a encarou, procurando qualquer traço de arrependimento. Mas ela não desviou o olhar. Eu escolhi ser feliz, Mark. Se isso te machuca, sinto muito, mas não vou me desculpar por quem eu sou. Aquilo foi a gota d'água. Mark se levantou lentamente, com os olhos fixos nela. Se é isso que você é, Lisa, então eu também escolho. Eu escolho terminar este casamento agora. Lisa não reagiu imediatamente, mas ele notou que suas palavras a haviam atingido. Havia algo em seus olhos, um brilho de incerteza ou talvez arrependimento, mas ele não esperou para descobrir. Subiu as escadas, fechou a porta do quarto e começou a arrumar suas coisas, determinado a não deixar que aquele relacionamento, ou o que restava dele, continuasse a destruir quem ele era. Mark passou os dias seguintes em um turbilhão de emoções. A decisão de deixar aquele casamento, embora fosse a escolha certa, não tornou o processo menos doloroso. Cada canto da casa parecia contar uma história de um tempo que agora parecia tão distante, quase como se pertencesse a outra pessoa. A mesa onde ele e Lisa costumavam jantar, o sofá que dividiam em noites frias, até mesmo as fotos guardadas em gavetas, tudo carregava um peso, com o qual ele não sabia como lidar. O processo de divórcio começou rápido, mais rápido do que ele imaginara. Para sua surpresa, Lisa parecia quase indiferente, como se a separação fosse apenas mais uma formalidade. Ela nem sequer tentou discutir ou pedir uma nova chance, o que, de certa forma, apenas reforçou sua decisão. No entanto, para Mark, o vazio deixado pelo fim do casamento era inevitável. Ele se viu questionando a própria identidade, perguntando-se quem era sem Lisa, sem aquele casamento que tanto se esforçou para construir. Foi Ethan, como sempre leal, quem o ajudou a começar a sair daquele buraco emocional. Mark, isto não define quem você é. A forma como você lida com isso? Sim, você é muito mais do que um marido traído. Confie em mim. As palavras de Ethan não apagaram a dor, mas plantaram uma semente de força que ele não sabia que possuía. Mark começou a reconstruir sua rotina, um passo de cada vez. Voltou para a academia que havia abandonado anos antes, encontrou consolo em livros que há muito acumulavam poeira na estante e começou a aceitar convites para sair com amigos. Aos poucos, percebeu que havia vida fora do casamento e, mais do que isso, ele ainda tinha o controle sobre quem poderia se tornar. Numa dessas noites, enquanto caminhava pelo parque para clarear a mente, Mark avistou uma mulher com um pequeno grupo de pessoas sentadas em círculo. Eles conversavam em um tom animado, mas acolhedor. Ele se aproximou, intrigado, e descobriu que era um grupo de apoio para pessoas que haviam passado por divórcios. Embora hesitante, acabou ficando e, pela primeira vez em muito tempo, encontrou um espaço onde podia falar sobre seus sentimentos sem julgamento. Foi lá que conheceu Emily, uma mulher que havia enfrentado uma traição semelhante. Havia algo na forma como ela falava, uma mistura de resiliência e empatia, que chamou sua atenção. Ela não estava presa ao passado, mas também não o ignorava. Usava suas cicatrizes como combustível para se tornar mais forte, mais livre. Inspirado por sua perspectiva, Mark começou a ver sua própria situação sob uma nova luz. O divórcio não foi o fim, foi uma oportunidade. Meses depois, quando o divórcio foi finalizado, Mark se sentiu estranhamente em paz. Ele havia transformado a dor em aprendizado, a traição em força. Lisa era um capítulo encerrado, e ele não sentia mais raiva, apenas gratidão
por ter se reencontrado. Reconectar-se consigo mesmo o levou a algo inesperado. A certeza de que, mesmo depois de um coração partido, a vida sempre oferece novas chances para amar, crescer e recomeçar. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!